Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estudo, por podermos estar aqui reunidos, estudando essa linda obra, Jesus no Lar. Amplie, por favor, nossos corações, abra nossa consciência, para que possamos captar da melhor maneira possível a mensagem que será transmitida por esse capítulo tão lindo. Sê conosco, Pai, hoje e sempre. O incentivo santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou, irritado contra as próprias fraquezas, afirmando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem, quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina, se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente. Um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante, quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, pelo estado de impureza íntima, e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, apesar das requisições do povo, que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou o esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas demandas de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida às saudações habituais. Meu amigo, sabe quantos coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e relinchado despropositadamente? E porque o discípulo surpreendido não conseguisse responder, de pronto o anjo considerou: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou: se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste. E se te não é possível, por agora, servir ao nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo, na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado, e agora feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar. E Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso, para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Legal esse capítulo, né?
Ele nos convida mais uma vez, acho que assim como 39, assim como 40, né? Esse capítulo 41 aqui, que é o Incentivo Santo, o título dele, nos convida a refletir sobre nossas imperfeições e a nossa capacidade de ajudar, né? O que vocês acham? Quem quer abrir os comentários? Me lembrou o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E como amar a Deus, né? Nos colocando a serviço do irmão. Uma vez eu vi eu não lembro se foi Irmã Dulce ou se foi alguma outra freira, mas perguntaram para ela quem é Deus para você? E ela falou o outro. Então, assim, quando você se coloca a serviço com o que você já tem dentro de você, com seus dons, você não abafa os seus dons, você se coloca a serviço de levar o seu melhor para o outro, seja ele como for, cantando, dançando, escrevendo, servindo, usando as mãos, a voz, o pensamento, a palavra, o ombro, seja usando o que você já tem desenvolvido de amor dentro de você, você colocar esse pouco amor que a gente já tem desenvolvido dentro da gente em serviço do outro, você está exercitando o amar a Deus, porque Deus está no outro como está em você. Então, isso foi uma coisa que me chamou atenção, né? E aqui, quando ele fala assim, se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, quer dizer, se a gente usar as nossas desculpas de que a gente não é bom o suficiente ainda e não faz nada do que a gente já sabe, né? É melhor feito do que perfeito, né? Porque a perfeição você alcança daqui milênios, né? No serviço, no caminhar, no agir, no colocar as mãos à disposição, no se colocar à disposição do servir, né? Então, o que me veio de raciocínio agora foi isso, que a gente caminha de encontro a Deus, servindo ao próximo, que é o nosso retorno à casa do Pai. Servindo o próximo, a gente vai caminhando para Deus novamente, da onde a gente saiu, das mãos do Criador, né? Foi isso que me veio na cabeça. Eu achei bem interessante, porque esse capítulo, como você falou, o Reinaldo, ele realmente faz muita alusão ao 39 e 40, no sentido de, novamente, o que estava causando empecilho no desenvolvimento da pessoa era o interno. Era se julgar não digno, não capaz de fazer, por causa das falhas, né? A pessoa conseguir enxergar as próprias falhas e, às vezes, se achar menos merecedor ou menos capaz de auxiliar o próximo, né? De levar, digamos assim, a palavra de Deus ao próximo por causa das suas falhas internas. Isso me fez lembrar uma palestra que eu ouvi uma vez, eu não lembro quem foi o orador, mas ele estava falando justamente sobre a questão do julgamento. Quando a gente chega, por exemplo, numa casa espírita ou numa igreja, num templo, onde quer que a gente vá buscar a conexão com o divino, e a gente começa a prestar atenção no nosso irmão, né? A pessoa está lá fazendo uma palestra muito bonita, tudo embasado realmente nos ensinamentos de Jesus Cristo, e a gente vai ficar olhando e falando, olha quem é que está falando. E essa pessoa que faz assim no dia a dia, que faz assado no seu trabalho, começa a julgar. Mas tem o outro lado também, e ele fala nesse contexto de que a gente devia olhar para esse outro irmão pensando, olha que bom, essa pessoa que tem as suas falhas no dia a dia, que tem a sua dificuldade no dia a dia, está aqui e está se esforçando, está tentando ser alguém melhor e se modificar. E a gente pode reverter isso para o nosso íntimo também.
Quando a gente reconhece, é capaz de enxergar as nossas falhas do nosso dia a dia, e a gente consegue ver todas as pequenas coisas que a gente precisa melhorar, se ao invés da gente deixar de fazer as coisas que a gente se propôs a fazer, na nossa reforma íntima, em auxiliar o nosso irmão, a gente começar a pensar, poxa, eu sei das minhas falhas, eu reconheço que eu tenho falhas e que eu preciso melhorar, mas eu estou tentando. Então, se a gente tenta, né, um dia após o outro, cada dia melhor, a gente sempre fala isso, a gente vai se ater no momento do agora. O Lucas falou muito bem disso nas últimas, no último evangelho, né, do Lar, sobre a gente se manter no agora. A importância disso, da gente não estar nem muito no futuro, nem muito no passado, mas no focar no agora. Se a gente faz isso, eu estou aqui agora. Quais são as minhas capacidades? Como eu posso auxiliar o meu irmão, independente das minhas falhas? Isso já é um passo para a gente começar a trabalhar as nossas falhas internas, fazer a nossa reforma íntima. Porque quando a gente está em auxílio do outro, a gente se coloca à disposição da espiritualidade de luz, para que Deus nos utilize como ferramenta da sua obra. Então, a gente está sendo utilizado, mas a gente também está sendo treinado. Então, às vezes, é conversando com um irmão, dando um acalento ou algum conselho, que a gente vai vir aquela iluminação, opa, isso serve para mim. Então, a gente não deve nunca deixar de se colocar à disposição da espiritualidade por reconhecer que a gente ainda tem falha, porque todo mundo, todos, sem exceção, se a gente está encarnado, é porque a gente tem muita coisa para resolver ainda. Bom, faz-me refletir muito, este texto nos ajuda a pensar que temos muito ainda a trabalhar e muito a modificar, sim, mas também para olharmos para nós, aquilo que a gente já somos de bons, aquilo por pouco que a gente tem sempre algo que possa ajudar. Hoje estou melhor que eu estava ontem e amanhã estarei melhor que estou hoje. Então, dá-nos força e esperança que todos nós começamos pouco a pouco e temos uma eternidade para se melhorar. E nos faz também pensar, como nos outros capítulos que a gente leu anteriormente, não deixar que a insegurança venha impedir o nosso avançamento, os nossos medos, não se comparar com o outro, com o que está do nosso lado, não se achar mais nem menos, mas sim com compreensão e mesmo se por vezes grandes erros nós fazemos, há sempre grandes lições, como no fim ele diz, mesmo o lírio que ainda tem as raízes no lodo, tem a flor do lado de fora, como é que a gente pode ver isso? Sim, nós ainda estamos a errar e estamos ainda em muitas dificuldades, mas nada impede de progredir e estender a mão para um irmão e nós mesmos se embelecer como ser e a ser cada dia um pouco melhor e a ter a humildade de ser capaz de pedir perdão ou de reconhecer que ainda não somos ao nível perfeito, mas nós já sabemos, já os mentores nos dizem várias vezes, a gente estamos aqui para evoluir, não para sair daqui todos anjos, a gente sabe que não é numa só vez que a gente vamos conseguir se purificar totalmente. Então, um dia de cada vez, o importante é de continuar e de se respeitar e respeitar os que nos rodeiam e não se deixar levar pela insegurança, porque a gente, nos três que a gente viu, vem sempre a mesma coisa, não deixar a insegurança, o medo, porque se a gente parados, então aí é que para tudo, então é mais vale fazer pouco, mas fazer alguma coisa, e mesmo que se faça errado, a gente depois, mais tarde a gente deu para aprender que havíamos ter feito de outra maneira, porque Deus, pelo pouco que a gente faz, Ele aproveita tudo para a nossa aprendizado e nosso crescimento, ou até para alguém que está ao nosso redor, para inspiração, ou para a gente, ele fez um erro, que eu aprenda com o erro dele para não fazer a mesma coisa, por isso tudo é aproveitado. Obrigado. Poxa, legal, meninas, vocês falando aqui e a minha cabeça
maquinando aqui, né, conversando com os meus neurônios aqui também, e ouvindo vocês, as lindas reflexões, conforme vão falando, né, sempre vai chegando outros pensamentos à nossa mente, né, e novos aprendizados, novos insights que a gente fala, né, essa é a beleza de estudar em grupo. E um dos pensamentos que vem aqui na minha cabeça é com relação à inteligência artificial. Vocês vão falar, poxa, mas inteligência artificial, Reinaldo, o que tem a ver isso aqui com o espiritismo, né? E em tempos de muita discussão sobre essa tecnologia, nós estamos gravando esse vídeo em março de 2024, né? Muito se fala hoje sobre ética, sobre a capacidade da inteligência artificial de tomar decisões, uma vez que a tecnologia hoje, ela é possível que ela observe, aprenda e replique alguma coisa. Mas nem sempre aquela coisa que ela vai replicar está necessariamente verdadeira ou correta, né? Vou dar um exemplo. Hoje se usa a inteligência artificial para passar, né? Eles fazem testes para simular como se a inteligência artificial fosse um aluno de medicina nos Estados Unidos, e de fato ela consegue passar nos testes, porque geralmente são questões ali de alternativas, e ela olha, analisa tudo aquilo ali e consegue passar. Porque como ela funciona? Ela é uma grande massa de dados e de informações, então o computador é alimentado, aquela massa de dados ela é processada. Então, a partir de um input, né, de uma pergunta que se faz ou de uma programação que se joga, ela consegue sair com uma resposta. Entretanto, são cálculos puramente estatísticos, né? Percebe-se que quando o pessoal pede para uma inteligência artificial escrever um artigo médico, por exemplo, ela acaba inventando coisas, inventando citações, o que o pessoal tem chamado de alucinação da inteligência artificial, né? E os cientistas, obviamente, estão trabalhando com isso para melhorar cada vez mais os algoritmos, para melhorar cada vez mais as máquinas, para que elas consigam dar respostas cada vez mais coerentes e criar coisas cada vez mais coerentes. Porém, né, falta um ingrediente que difere o ser humano da máquina propriamente dita, que é a capacidade de julgar com o coração se aquilo é uma coisa correta a se fazer ou não, né? Nós vemos na ficção científica muitas vezes, né, as máquinas dominando o mundo. Então vão lá, mata todos os seres humanos e o mundo passa a ser dominado por máquina. Porque racionalmente isso faz sentido. Porque o ser humano é o que polui o oceano, o ser humano que vem queimando, né, combustível fóssil e acabando com a atmosfera da Terra, o ser humano que vem produzindo cada vez mais lixo, e ele vai, em algum momento, a Terra não aguenta se a gente não mudar, né? A máquina olha para aquilo e racionalmente ela fala, bom, eu vou matar o problema na raiz, vou acabar com os seres humanos e vou deixar a Terra se restabelecer. E aí entra a questão do amor divino, né, do sentimento. Por que isso não aconteceu ainda? E provavelmente não vai acontecer. Porque existe um mecanismo que não é racional, mas é um mecanismo da elevação moral, um mecanismo da elevação espiritual, que nos faz, ao mesmo tempo que nós aprendemos o racional, aprendemos a ciência, também crescemos no lado emocional, no lado moral, que muitas vezes não chega a ser racional. E essa talvez seja uma das ciências menos compreendidas no mundo ainda, né? Boa parte da ciência ainda não conseguiu provar que existe a vida após a morte. Nós temos fé que existe, né? Nós acreditamos que existe, mas, ao mesmo tempo, da maneira racional como nós abordamos esse tema hoje, não é possível provar.
que eu quero dizer com isso, né? Se nós olharmos para trás, assim como o jumento lá, chegou uma hora e falou assim, poxa, eu sou um jumento, eu sou muito rude, eu brigo com meus outros colegas jumentos lá, então eu não vou mais trabalhar aqui. Muita gente deveria deixar de receber remédio, porque ele não quer mais trabalhar. Da mesma forma acontece conosco, né? Nós somos imperfeitos em vários aspectos. E olhando de forma racional, nós podemos falar, não, de fato, né, tudo que eu fiz até agora não justifica isso que eu estou falando, isso que eu estou tentando compartilhar com o próximo, isso que eu estou fazendo. Eu não sou digno disso. Mas, ao mesmo tempo, quando entra o auto-perdão, quando entra a questão emocional, quando nós fazemos a nossa oração e sentimos aquela energia, né, de que tudo vai dar certo, de que nós somos um pouquinho melhor hoje do que fomos no passado, isso de fato nos leva a crer que existe algo muito maior do que simplesmente só o nosso cérebro racional. E o espírito, ele cresce de uma maneira que nós também não entendemos como, ou seja, ele ultrapassa as dimensões físicas, nós também estamos crescendo no espírito. Quer dizer que nas próximas reencarnações, talvez continuemos cometendo alguns erros, mas muito menos do que cometemos essa. E é assim que nós conseguimos evoluir, a ponto de quando formos tomar uma decisão no futuro, e eu espero e rezo por isso, né, em relação à produção de combustível, em relação a nossas vivências futuras na Terra, que nós possamos tomar decisões racionais, mas também olhar para aquilo e julgar e falar, poxa, mas será que isso aqui é bom para o meu próximo? Será que isso aqui é bom para o planeta? Será que isso aqui é bom para os animais? Então, apesar de todas essas imperfeições, a evolução ela vai acontecer, né? Cabe a nós cocriarmos esse futuro e cabe a nós fazermos a nossa reforma íntima. Mas, deixando de lado o excesso de pensamento racional e crendo e tendo fé de que nós estamos melhorando a cada dia e que nós vamos conseguir tomar decisões cada vez melhores, né? Então, acho que ouvindo vocês e pensando, me veio toda essa história relativamente extensa na cabeça, mas eu acho que muito complementar aos tempos atuais, né? Essa reflexão é muito relacionada ao tempo atual. Certamente tem muito mais coisa a se pensar e explorar nesse assunto, mas eu acredito que se a gente manter a porta aberta para a espiritualidade nos guiar, né, nós vamos conseguir tomar decisões cada vez melhores e sim, nós somos dignos de estarmos no lugar que nós estamos hoje, porque senão nós não estaríamos no lugar. E hoje nós somos a melhor versão do que nós fomos desde a nossa criação. E é isso. Querem complementar? Até essa questão da evolução tecnológica impulsionou a humanidade a pensar um pouco mais no espiritual, porque acendeu em muitas cabeças essa questão: a máquina não resolve com o coração. Então, não toma ações com o coração, ela é muito racional, e isso faz com que as pesquisas continuem acontecendo, porque precisa-se ter mais emoção, precisa-se ter mais amor nas resoluções, sejam elas tomadas por uma máquina, sejam elas tomadas pelas pessoas. É a lei do progresso, né? Que vai impulsionando tudo para frente, né? Eu acho que é isso. É verdade. E quando nós vemos um bombeiro entrando num prédio em chamas para salvar o próximo, para salvar uma pessoa, racionalmente falando, você nunca entraria num prédio em chamas, né? Quando um cachorrinho vai lá e vê o coleguinha dele atropelado ali, né? E ele volta para a estrada para tentar pegar o coleguinha para trazer para a beira ali, né? E a gente vê muito vídeo disso no YouTube, por isso que eu tô comentando. Também não é racional, né? Então existe alguma coisa que vai além do racional ali, né? E
dos defeitos, sempre poderemos ajudar o próximo de alguma forma. Então é isso, pessoal. Bom, muito obrigado novamente pelo estudo, pela sessão de hoje. Obrigado a todos vocês que assistiram. Esperamos que possa trazer também boas reflexões, possa trazer boas energias para todos vocês. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, também colocar os seus comentários, a gente gosta muito de ler, né? Deixem suas reflexões, o que vocês acharam também sobre o assunto, para ajudar os outros também que vão assistir posteriormente. E nos vemos então no próximo capítulo 42. Um abraço a todos e fiquem com Deus.